Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática. Tudo bem com vocês? E vamos iniciar, alunos, com a nossa aula de matemática com o assunto sólidos geométricos. Então, vamos lá, para a nossa aula de matemática. Sólidos geométricos são os nomes dados para essas formas do círculo, quadrado, triângulo, o retângulo, o pentágono, o losango, o hexágono e o trapézio. Mas hoje nós iremos aprender alguns desses, que nós chamamos de sólidos geométricos. Mas antes de nós entrarmos no assunto que está no livro, na página 162, nós vamos primeiro ver e aprender o nome dessas formas. Aqui nós temos um círculo, como eu falei no início, um quadrado, um triângulo, um retângulo, um pentágono, um losango, um hexágono e um trapézio. Nos sólidos geométricos, eles recebem um outro nome. Por exemplo, o círculo, ele recebe o nome de esfera, certo? O quadrado, ele recebe o nome de cubo. E assim por diante. O triângulo recebe o nome de cone, porque o formato é um pouquinho diferente, mas parece com essas formas aqui. Então, nós vamos para a próxima página e eu já vou explicar para vocês, ok? Muito bem. Esses objetos aqui, nós chamamos de sólidos geométricos. Nós temos aqui o paralelepípedo, que parece com um retângulo. O cone, que parece, como eu falei para vocês, que tem o formato de um triângulo. O cilindro. O cubo, que eu disse para vocês lá, que parece com um quadrado. A esfera, que é uma bolinha, um círculo. Essas formas nós chamamos de sólidos geométricos. Está no livro de vocês, na página 162. Também nós temos alguns objetos que lembram esses sólidos geométricos. Eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, alguns objetos que lembram as formas dos sólidos geométricos, tá? Como a caixa de leite, a casquinha do sorvete. Vou mostrar para vocês no próximo slide. Vamos lá? Muito bem, aqui eu estou com os sólidos geométricos. São alguns objetos que têm esse formato, tá? Olha aqui, a caixinha de leite. A caixinha de leite ela tem o formato de um paralelepípedo. Se eu fosse perguntar para você, aluno, qual é o formato geométrico que tem a caixinha de leite? Aí você ia responder, tem o formato do sólido geométrico paralelepípedo, certo? E a pérola que está aqui do lado? Ela tem um formato de qual sólido geométrico? Aí você ia responder, de uma esfera, professora. Nós temos aqui o cubo mágico, ele tem o formato de um cubo. Nós temos aqui uma latinha de alimento, ela tem o formato de um cilindro. E a casquinha do sorvete? Ela tem o formato de um cone, só que está inverso, Ele não está assim numa forma de um cone, está com a forma inversa, mas tem o formato de um cone. Então, existem vários objetos que têm esse mesmo formato.
do sólido geométrico. Nós temos o papel higiênico, tem um formato de um cilindro, aqueles chapéus de aniversário, pois é, tem um formato de quê? De um cone. A lata de óleo tem um formato de quê? De um cilindro. E o lápis tem um formato de quê? Também de um cilindro. A bola de futebol que você tem aí na sua casa também tem um formato de quê? De uma esfera. Enfim, existem vários objetos que têm um formato desses sólidos geométricos. Então, se você for observar aí na sua casa, você vai encontrar vários objetos com esse formato. Então, esses são os formatos geométricos que nós estudamos, que está na página 162, tá ok? São os famosos sólidos geométricos, os paralelepípedos, os cilindros, o cone, o cubo e a esfera. Vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai. Faremos como vai? Da nossa amizade. Aqui nós temos uma atividade da página 163. Eu vou ler a atividade e você vai acompanhar junto comigo, tá? Então vamos lá para a primeira questão. Pinte as figuras que lembram a forma de um cubo, tá? Você vai agora pintar somente aquelas que lembram a forma de um cubo, ok? Bem, tem um pontinho aqui embaixo desse quadrado. Tá perguntando assim, o nome da figura é... Qual é o nome dessa figura? Acabei de falar agorinha, não vou falar de novo, senão eu vou estar dando a resposta. Segunda questão. Observe as figuras. Nós temos aqui várias bolinhas, né? Elas lembram a forma de qual sólido geométrico? Escreva o nome dele. E aí, essas bolinhas lembram o quê? Você vai escrever nessa linha aí abaixo, tá? Circule as caixas que lembram a forma de um paralelepípedo. Você vai circular somente aquelas que lembram esse sólido, ok? Na quarta questão, faça um X nos objetos que lembram a forma de um cilindro. Aí você vai fazer um X, somente naquelas que lembram, tá? A forma de um cilindro. E na quinta questão, pinte os objetos que lembram a forma de um cone, ok? Você vai pintar bem bonito, certo? Então, vamos para a nossa próxima aula. Professora, como vai? Muito bem, agora nós iremos iniciar a nossa aula de dezenas, né? Dezenas e meia dezena, certo? Dezena corresponde ao número 10, né? São 10 unidades. Para escrever o número 10, nós utilizamos os algarismos 1 e 0. E nós temos aqui 10 alunos do primeiro ano. Nós temos aqui 10 crianças. Isso significa que tem dezenas, né? Significa que são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, vamos iniciar a nossa aulinha e creio que você vai entender e absorver o assunto. Vai, professora, como vai? Da nossa amizade. Como falei para vocês, né, dezena corresponde ao número 10. Aí nós temos aqui, aluno, olha só, tá no livro de vocês, tá na página 164, ok? Nós temos aqui 10 quadrinhos. Um quadrinho significa uma unidade. Juntando todos esses quadrinhos, colocando 10 quadrinhos junto num grupo só, nós formamos uma dezena. Observe aqui na primeira imagem em cima,
nós temos um quadrinho separado. Isso nós chamamos de uma unidade. Se nós colocarmos 10 quadrinhos desses juntos, nós vamos formar uma dezena. Aí aqui tem um grupo de 10 unidades. Juntando todos esses grupos, tá? Esses pedacinhos, se nós juntarmos eles, nós vamos formar uma dezena. Ou seja, 10 unidades, né? 10 quadrinhos, corresponde a uma dezena. Dezena é igual a uma dezena, ok? Então, se você for juntar os quadrinhos, as unidades, você vai formar uma dezena, ok? Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, professora? Como vai? Vamos simbolizar agora, vou dar um exemplo com frutas, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma maçã e vou pegar mais 9 maçãs. Juntando 9 maçãs com uma maçã que eu já tinha, aí eu formo 10 maçãs. Então, eu juntando elas, colocando elas tudo dentro de uma sacola, eu tenho, então, 10 unidades, né? 10 maçãs, que corresponde a uma dezena. Então, eu tenho uma dezena de maçãs, certo? Então, dezena corresponde a 10 unidades. 10 unidades é igual a uma dezena, certo? Será meia volta, volta e meia, vamos dar. Como vai, professora? Agora, nós temos aqui a meia dezena. Meia dezena é a metade de uma dezena. Agora, observe essas crianças aqui do primeiro ano. Nós temos aqui quantas crianças? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui meia dezena. Se uma dezena corresponde a 10, então meia dezena corresponde a 5, né? Meia dezena são 5 unidades. Então, 5 é a metade de uma dezena, ou meia dezena, né? Porque 5 é a metade de 10. Então, se 10 é uma dezena, então meia dezena é 5, ok? Mentira, será pouco e se acabou. Soma de 10. Observe a coleção de bichos de pelúcia de Davi e de Clara, certo? Ele tem quantos ursos e quantos tigres? Vamos contar? Essa atividade está na página 166, ok? Você pode acompanhar aí no seu livro. Ele tem quantos ursos? O Davi. Vamos contar? 1, 2, 3. E quantos tigres? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tigres. Ou seja, 3 mais 7 é igual a 10 bichos de pelúcia, certo? Vamos agora ver o resultado da Clara. Clara tem quantos ossos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ossos. E quantos tigres a Clara tem? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, 7 mais 3 é igual a 10 bichos de pelúcia. Então, tanto Davi quanto Clara, eles têm a mesma quantidade de bichinhos, 10 bichinhos de pelúcias. Existem algumas outras maneiras de obter o resultado 10, como soma de 2 números, ok? Então, alunos, nós fizemos aqui 2 formas de somar o número 10, né? O Davi tinha 3 ursos e a Clara
tinha 7. E ele já tinha 7 tigres e ela tinha 3 tigres. Então, as duas formas pelas quais nós somamos deu o mesmo resultado, 10 unidades. Agora eu pergunto para você, dê um exemplo aí, você pode falar para o papai ou para a mamãe. Dê um exemplo de números que somando dá o resultado de 10. Eu vou dar um exemplo aqui, você pode prosseguir aí. Por exemplo, aqui nós tivemos 2 exemplos, de 3 mais 7 é igual a 10. Nós temos também outro exemplo, 5 mais 5 é igual a 10. 8 mais 2 é igual a 10. E você pode falar aí para o papai e para a mamãe outros exemplos que somando dá o resultado 10. Amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos como vai. Ciranda, cirandinha. Páginas 165 a 166 são as atividades que nós iremos responder, ok? Questões de 1 a 4, vamos lá? Eu vou ler e você vai acompanhar a leitura, ok? Na primeira questão, ela não está ainda na página 164, está pedindo para você ler e escrever o número 10. Você só vai prosseguir escrevendo o número 10. Na segunda questão, circule para juntar as bolinhas. Isso na página 165. Você vai circular e formar 10 bolinhas em cada conjunto. Aí, mais embaixo diz assim, marque com X os grupos que têm uma dezena e circule o grupo que tem meia dezena. Você vai ver só aqueles que têm meia dezena, você vai circular e marcar com X aqueles que têm uma dezena, ok? Na segunda questão diz assim, conte os dedos das mãos que estão no quadro com fundo laranja. Contorne ao lado quantos dedos faltam para completar uma dezena. Aí você vai conferir, tá? Os dedinhos que estão dentro do quadro laranja e você vai ver quantos dedos faltam para completar uma dezena. Aí você vai circular do lado, certo? Na terceira questão, complete para formar meia dezena. Você vai desenhar para completar, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui 3 potes de tinta, certo? Você, para completar meia dezena, você precisa desenhar quantos? Mais 2 potes. Aí você vai desenhar 2 potes. Aí você vai fazer isso com as outras questões, com o livrinho e com o lápis, certo? Com giz de cera, ou seja. Na quarta questão, separe as bolinhas em grupo de 10. Vocês vão conferir 10 bolinhas, aí circulam. 10 bolinhas, circula as bolinhas, certo? Na letra A, uma bolinha corresponde a quantas unidades? Letra B, 10 bolinhas corresponde a quantas dezenas, né? Na letra C, quantos grupos de bolinhas você formou? E na letra D, quantas bolinhas sobraram? Você vai conferir as bolinhas que ficaram fora do círculo que você fez. Na página 166, né? Soma de 10, que foi o que eu disse para vocês no slide anterior, que é dos ursos. Eu já até dei as respostas, tá? Tá na aula do slide anterior. Aí nós temos aqui, desenhe para completar 10 bolinhas. Aí nós temos aqui 6 mais tracinho é igual a 10. Esse tracinho que eu falo é o resultado que você vai colocar. Então, qual é o número correspondente? Somando com 6 vai dar 10. Tá? Com a ajuda do papai, com a ajuda da mamãe, você vai colocar o número que corresponde, somando com o número 6, dá o resultado 10. Mesma coisa você vai fazer com os outros quadrinhos. Na segunda questão, observe os vasos com flor. Aí nós temos aqui os vasos, você vai pintar 5 flores de roxo, 3 flores de azul, 2 flores de vermelho. Na letra A, marque um X no quadrinho que completa a frase. Na figura acima, tracinhos,
vasos de flores roxas do que vermelha. Você vai colocar a quantidade de flores que foram pintadas de roxo, tá? Aí você vai responder. As flores roxas, ela tem mais, tem menos ou é a mesma quantidade das vermelhas? Aí você vai conferir lá, tá bom? Aí aqui você vai calcular. 3 mais 2 é igual a tracinho. Você vai ver qual é o número correspondente. 5 mais 5 é igual a tracinho. 5 mais 3 e mais 2 é igual a tracinho. Você pode conferir no seu dedinho, tá? Calcule de cabeça e complete. Letra A. 4 mais tracinho é igual a 10. Qual é o número somando com 4? Dá 10. Tá? Letra B. 2 mais tracinhos é igual a 10. Letra C. Tracinho mais 1 é igual a 10. Na letra D. Tracinho mais 7 é igual a 10. Na quarta questão. Desenhe no aquário até completar 10 peixinhos. Quantos peixinhos você desenhou? Você vai desenhar, nós temos aqui 3 peixinhos, então você tem que desenhar quantos peixinhos para completar 10? 7 peixinhos, né? Eu já dei até a resposta. Eu estou lendo apenas, mas eu creio que o papai e a mamãe vai ler com calma para você, tá? E você vai, com calma, responder todas as questões. Não precisa pressa, tá? Não precisa. A professora aqui está lendo um pouquinho mais apressadinha, mas você pode, com a ajuda do papai e da mamãe, ler as questões bem compassado, tá? Bem compassado, para que você venha entender, tá? A professora lê um pouquinho mais rapidinho para o slide não ficar muito comprido, não ficar muito extenso, tá? Mas você pode ler, o papai e a mamãe podem ler para você bem com calma, para você poder responder essas questões. Tá bem fáceis de responder, tá? Então, aluno, aqui termina a nossa aula de dezena e de sólidos geométricos, tá ok? Então, até a próxima aula. Beijos da tia Andréia. Tchau, tchau!